Olá, meus amigos! Vamos começar então a abordar alguns pontos específicos dentro de tudo que nós falamos no nosso módulo 7, esse material extenso que você tem e leu, sem dúvida alguma, todas as linhas. Agora eu peguei tópicos para que nós façamos uma abordagem de uma forma bem peculiar, considerando os temas que eu julgo aqui que sejam mais relevantes, não que sejam só esses os temas relevantes, não isso, mas aqueles que estimulam e que incitam mais controvérsias. E são temas realmente assim do dia a dia, temas que podem efetivamente gerar soluções ou aplicações mais adequadas ou às vezes até situações mais controvertidas no nosso cotidiano. Então é importante que nós tenhamos o entendimento desses temas. Então vem comigo aqui na sua tela, nós estamos no nosso curso de Reforma Trabalhista, no módulo 7, Processo, Trabalho, Alterações no Sistema Recursal e na fase de execução. Como eu disse, eu separei alguns temas para abordar com vocês nesta aula em vídeo. O primeiro tema que eu quero abordar, com as mudanças trazidas pela Lei 13.467 de 2017, é no que diz respeito ao depósito recursal. Olha para mim, por gentileza. O que é o depósito recursal? Nós precisamos primeiro entender que o depósito recursal ele só pode ser exigido quando há condenação em pecúnia. Se não houver condenação em pecúnia, em dinheiro, não há que se falar, portanto, em depósito recursal. Ok? Que isso já fique claro de uma vez por todas para nós. Fagner, mas me explica uma coisa. A ideia do depósito recursal não é garantia do juízo? Sim, é necessário a realização de depósito recursal quando há condenação em pecúnia exatamente para se garantir o juízo, para se garantir a execução. Muito bem, e o que houve de mudança substancial com relação ao depósito recursal? Bom, na verdade, deixa eu até abrir um parênteses antes de adentrar nas particularidades dos parágrafos pertinentes do artigo 899 sobre o depósito recursal. Há um certo setor da doutrina que defende a inconstitucionalidade do depósito recursal, sob pena de violação ao devido processo legal, do acesso à justiça. Existe corrente nesse sentido, e vozes eruditas defendem este ponto de vista. No entanto, não é majoritário. Majoritariamente está a corrente que diz, não, o depósito recursal não é inconstitucional. Não há incompatibilidade nenhuma com o sistema de acesso à justiça. Até porque o depósito recursal é para garantir verbas de natureza alimentar. Então, na verdade, é o mínimo que se exige para que aquele que quer recorrer e tem a pretensão de mudar a decisão que condenou a pagar verbas decorrentes da relação de trabalho, possa efetivamente ter, no mínimo, a garantia de que o trabalhador vai receber pelo menos aquilo, mínimo, porque o depósito recursal são valores que existem tetos. Existem tetos para o depósito recursal. Se eu fui condenado a 1 milhão, eu não vou pagar 1 milhão para recorrer. Existe teto. Recurso ordinário tem um teto. Recurso de revista tem outro teto. É claro que uma vez alcançado o valor da condenação, nenhum depósito mais pode ser exigido. Isso está na súmula 128 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a cada novo recurso, a parte vai depositar integralmente o valor pertinente. A não ser que já esteja garantido, às vezes vai ser só para complementar ou não. Enfim, o que importa, em verdade, é o seguinte. Se você parar para analisar de uma forma mais adequada essa ideia do depósito recursal, não que a análise não seja de uma forma adequada, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Antes da reforma, isso eu defendia, isso eu sempre defendi, que não havia, eu nunca entendi que é inconstitucional o depósito recursal, mas eu entendia que era inconstitucional não haver um tratamento diferenciado para situações diferentes. Por que, Fagner? Amigos, vamos dizer assim, esse pormenor, esse detalhe, ele é extremamente importante. Vamos num caso concreto.
eu pego uma SA, uma sociedade anônima, e eu pego um microempreendedor individual. Se o microempreendedor individual for condenado a 15 mil reais e a SA a 15 mil reais, a SA vai pagar quase 10 mil de depósito recursal, recurso ordinário, enquanto que aquele microempreendedor também pagaria o mesmo valor antes da reforma, antes do advento da Lei 13.467. Só que agora mudou. Veja, eu tinha pessoas jurídicas em situação desigual, mas que eram tratadas de forma o quê? Igual. Isso era violador do princípio da igualdade. Melhorou? Melhorou. Mas ainda não é o ideal, sinceramente. Ainda não é o ideal. Mas já facilitou um pouco mais o acesso à justiça. Por quê? Primeiro, se for microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empregador doméstico ou entidade sem fim lucrativo, essas 5 terão um depósito recursal reduzido à metade. Pagarão a metade do depósito recursal. Ok? Aí entra uma discussão. Tem gente que fala o seguinte, bom, vamos imaginar, a condenação foi de 3 mil reais e o juiz condenou um microempreendedor individual a pagar 3 mil reais. O teto do depósito recursal é 10. Tá? Exemplo. Não chega a 10 não, é quase isso. Só para exemplificar. É 10. Vamos exemplificar, vamos pensar que é 10. Então a metade seria 5. Então o microempreendedor deveria pagar 5? Entendo que não. Porque na verdade a gente tem que entender que ele tem que pagar metade do depósito recursal do valor que seria devido. Então o valor que seria devido, já que a condenação é 3, ele deveria pagar o quê? 3, porque se pagar 5 está acima do que ele foi condenado. Então na verdade ele teria que pagar a metade dos 3, ou seja, 1.500 para fins de admissibilidade do recurso ordinário. Ok? Essa é a melhor interpretação. Agora, tem aqueles que são isentos. Quem são os isentos? São os beneficiários da gratuidade de justiça, as entidades filantrópicas e as empresas de recuperação judicial. Fagner, as massas falidas. A massa falida está lá na súmula 86 do TST. Também ela é abraçada pela isenção, embora não conste aqui no parágrafo 10º do artigo 899. Ok? O depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária, ok? Pode ser, não tem problema nenhum, isso está no 899 também, parágrafo 11º. Eu faço até questão de ler para vocês, porque eu quero até entrar num outro assunto, que é com relação à forma pela qual você vai comprovar o depósito recursal. Primeiro, venha comigo aí, abra sua CLT no artigo 899. É importante isso. Antes de irmos no parágrafo 4º, eu vou no parágrafo 11º. Ó. O depósito recursal pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Isso é tranquilo. Aí segue regras burocráticas lá de acordo com a instituição. Agora o parágrafo 4º que é interessante. Por quê? Antes da reforma, o depósito recursal, ele seguia à risca o que determina ou determinava, que entendo que ela perde totalmente a sua razão de existir, e o TST já é nesse sentido, a súmula 426. Porque ela diz o seguinte, olha, se for empregado, se for trabalhador vinculado ao FGTS, o depósito recursal tem que ser feito na conta vinculada ao Fundo de Garantia. E na época, se não tivesse, tinha que abrir conta. Agora, se fosse um trabalhador não vinculado ao FGTS, aí essa pessoa, né, deveria, o tomador de serviço deveria fazer depósito em conta através de conta judicial. Então não tinha uma uniformidade, ok? Se era empregado regido pelo FGTS, trabalhador regido pelo FGTS, depósito na conta vinculada através de guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Se não, se era qualquer trabalhador sem fundo de garantia, aí através de depósito judicial. Vem o parágrafo 4º e acabou com esta falta de uniformidade. Por isso que a súmula 426 não pode mais ser aplicada. Diz o parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. É isso, ok? Então, na verdade, você tem agora um regramento específico no que diz respeito ao depósito recursal e não há mais esta necessidade de depósitos por vias diferentes. Então, era isso que me cabia
e eu queria falar sobre o depósito recursal dentro do contexto da reforma trabalhista. Ah, e antes que eu me esqueça, há quem diga que o reclamante também pode vir a pagar depósito recursal. Queridos, é teratológico esse pensamento, sinceramente. Ele é de uma gravidade, assim, incomensurável num primeiro momento. Vou dar um exemplo. O reclamante teve todos os pedidos julgados improcedentes, o juiz indeferiu a gratuidade de justiça a ele e o condenou a pagar honorários de sucumbência. Se ele quiser recorrer, vai ter que pagar as custas e depósito recursal relativo àqueles honorários. Absurdo, né? Pois é, eu também entendo. Não dá para praticar esta interpretação. Ela é periclitante. Ela viola de uma maneira frontal todos os princípios de natureza constitucional e infraconstitucional pertinentes ao trabalhador. O direito do trabalho é um direito tuitivo, é um direito protecionista e não há proteção nenhuma nesta interpretação, ok? Então, superado está esta questão acerca do depósito recursal. Passemos agora para o outro tópico. Olha aí na sua tela, por favor. Tá aí, ó. Vamos falar da transcendência no recurso de revista. Gente, a transcendência não é um assunto simples, mas também não é um assunto muito complicado. Olha para mim, por gentileza. Nós vamos lá no artigo 896-A da sua CLT. Fagner, como é que eu vou entender essa questão da transcendência? Queridos, é só pensar no seguinte. No recurso de revista, eu viso o reestabelecimento de um direito subjetivo? A grosso modo, eu viso o reestabelecimento do direito subjetivo ou do direito objetivo que foi violado? Por exemplo, eu estou insatisfeito com aquela decisão que não julgou procedente meu pedido de horas extras? Ou eu estou insatisfeito com aquela decisão que violou a Constituição Federal, violou uma súmula vinculante, violou a lei federal? Ah, Fagner, eu vou por essa segunda vertente. É isso. Por isso que a transcendência é importante. Veja, eu estou dando um exemplo para você, nessa simples explanação, modesta explanação, de que o recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária, tem fundamentação vinculada, afeta as questões jurídicas que nele são invocadas. Daí porque quando eu vou para o TST, eu não estou ali a fim de defender o meu direito subjetivo, mas sim o direito objetivo, e para tanto aquilo deve gerar reflexos em outras situações. Por isso que transcende ao meu interesse subjetivo, ele vai além do meu interesse subjetivo. Daí porque eu preciso demonstrar os reflexos de natureza jurídica, econômica, política ou social naquela causa, para que aí sim seja conhecido no Tribunal Superior do Trabalho e o mérito seja apreciado. Então a transcendência, no meu sentir, no meu entender, é um requisito específico de admissibilidade. Há doutrina que diz que é condição de procedibilidade, outros que é um requisito de natureza subjetiva, outros que é um requisito extrínseco de natureza genérica. Existem pensamentos de forma variada. Eu, pela leitura que nós vamos fazer do artigo 896-A da CLT e seus parágrafos, eu acabo por entender, e até agora não houve ninguém que me convenceu em sentido contrário, eu entendo que é sim um requisito específico de admissibilidade. Vou dizer para você por que eu acho. Diz o artigo 896-A, o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente. Então, uma questão que ele tem que analisar em preliminar de recurso, já começa por aí. A transcendência, ela tem que ser consignada na tua peça de recurso de revista, na peça do recurso de revista, através de uma preliminar, como se faz em caso de recurso extraordinário, no que tange a repercussão geral, lá para o Supremo Tribunal Federal. No mesmo raciocínio, seguindo a mesma linha de aplicação, defendo sim que deve ser aduzida em preliminar de recurso de revista. Muito bem, continuando. Examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social e jurídica. Vale dizer que a transcendência ela já estava prevista na CLT, só não tinha a regulamentação, que veio com a entrada em vigor da Lei 13.467/17.
Não esqueçam que nós abordamos nas nossas aulas, não é isso? Está tudo escrito. A Instrução Normativa número 18, número 48, a Instrução Normativa número 41 de 2018 TST, que também fala sobre a aplicação da transcendência, a questão da uniformização de jurisprudência, não é isso? Pois é. Agora, o mais interessante, presta bem atenção, quando se interpõe recurso de revista, a interposição dele far-se-á perante a presidência do Tribunal Regional do Trabalho recorrido. Então, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, através da 2ª Turma, proferiu um acórdão que viola a Constituição Federal, em recurso ordinário. Aí eu vou interpor recurso de revista em face daquele acórdão proferido no RO que está violando a Constituição Federal, ok? A interposição do recurso é ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho daquela região, ou ao vice-presidente, depende do regimento interno, mas regra geral, o presidente, como diz a lei, ok? 896, parágrafo 1º. Aí o presidente do TRT, ele pode admitir ou não, por decisão fundamentada, mas ele pode admitir ou não. Na análise da admissibilidade, queridos, vejam bem isso. Eu vou repetir, na análise da admissibilidade, entendam, ele fica adstrito à análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Ele não adentra na questão da transcendência, que é analisada exclusivamente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Olha aqui o parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Então, para mim, aqui o legislador está falando que, olha, além desses pressupostos intrínsecos e extrínsecos, existe o pressuposto da transcendência, que é um critério bem específico. Agora, tem gente que vai dizer que é um critério, tão somente que, assim, é uma condição de procedibilidade. Enfim, é um debate acadêmico que, no fundo, na prática, no dia a dia, vai ser traduzido da seguinte maneira. Tem ou não tem transcendência? Tem, vamos analisar o mérito. Não tem transcendência, não vamos analisar o mérito. Voltemos ao parágrafo 1º. Diz o parágrafo 1º, você bem objetivo. São indicadores de transcendência, entre outros. Então, veja, os elementos agregados aqui no que diz respeito aos reflexos são meramente indicativos. Eu posso lançar mão de outros. 1. Econômico, elevado valor da causa. Elevado valor da causa está relacionado àquilo que gera ou não a impossibilidade de manutenção da empresa, que violaria o princípio da preservação da empresa. 2. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma decisão do TRT da 5ª Região que está violando uma súmula, então já tem a transcendência política. 3. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Aqui só caberia, portanto, ao reclamante demonstrar neste aspecto a transcendência no que diz respeito ao reflexo social, porque somente para ele, evidentemente, haveria tal contexto, já que os direitos sociais previstos no artigo 7º ali estão estampados de maneira exemplificativa para ele, trabalhador urbano, rural ou também doméstico, na forma do parágrafo único. E o 4, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, que é o que vem acontecendo muito ultimamente. Aí vem o parágrafo 2º. Interpus recurso de revista, abriu o tópico preliminar lá da transcendência, além de outros elementos que devem conter também no recurso de revista, estou falando só da transcendência, chega lá no Tribunal Superior do Trabalho, vai ser distribuído para uma turma, na turma para um relator. Chega na mão do relator. Parágrafo 2º. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Então, o relator negou seguimento, eu vou agravar para o colegiado, para que os outros 2 ministros analisem. Cada turma no TST tem 3 ministros. Um que é o relator já disse que não tem transcendência. Eu vou agravar para que os outros 2 ministros se manifestem. Vou a Brasília. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso, eu digo, vou a Brasília, eu vou lá, vou pegar um avião, vou a Brasília. Para quê? Para sustentação oral. Qual prazo você tem, Fagner? É isso que nós vamos ler agora. Olha, em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos em sessão. 5 minutos. Mas se houver, Fagner, uma concessão de prazo maior, ótimo, nenhum prejuízo existe para você. Só não pode ser inferior aos 5 minutos.
Aí vem o parágrafo 4º. Pode ser que os demais ministros concordem com o relator. E aí o voto vai ser mantido. Aquela decisão passa a ser irrecorrível no âmbito do tribunal. É o que está no parágrafo 4º. Ok? Agora, cuidado com a interpretação do parágrafo 5º. É diferente. É porque no parágrafo 4º, você está tendo um julgamento do agravo. Está sendo negado o provimento do agravo, mantendo a decisão do relator. Então, essa decisão é irrecorrível. Certo? Mas você já recorreu através do agravo. Agora, tem a possibilidade da decisão do relator ser irrecorrível logo ab início. Como? Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Ou seja, foi interposto um recurso de revista. O recurso de revista não foi conhecido pela presidência do TRT. Aí eu interpus o agravo de instrumento para o TST. Aí lá no agravo de instrumento, o relator diz, olha, aquele recurso de revista que se quer destrancar através do agravo de instrumento não tem transcendência. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, não vou conhecer porque, em verdade, o que adianta eu fazer subir o recurso de revista se chegando aqui eu não vou negar segmento. Então, essa decisão dele, que não conhece, passa a ser irrecorrível mesmo, mas não cabe nem agravo desta decisão. Ok? Bacana? Vamos ao IDPJ, incidente de consideração da personalidade jurídica. Voltem na sua tela, é o próximo ponto. De uma maneira bem objetiva, queridos. Não vou me expandir muito aqui no assunto, só para entender. Presta bem atenção, volta aqui comigo. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós não tínhamos o incidente na CLT, nós aplicávamos o CPC, como previsto na Instrução Normativa número 39 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. A doutrina começou a admitir a aplicação do IDPJ, com o advento do CPC de 2015. A Instrução Normativa 39 sedimentou a aplicação com algumas adaptações, e aí vem a reforma trabalhista, embora muitos rejeitassem, vem a reforma trabalhista e falou, agora tem que ter. E agora não tem jeito, está na lei, trabalhista tem que ter, não tem mais controvérsia. E aí, qual o problema que nós temos com relação a isso? Não há uma regulamentação do procedimento na CLT. Ela faz menção, ela nos remete ao artigo 133, do 133, melhor dizendo, ao 137 do Código de Processo Civil. Então, nós vamos observar o procedimento estabelecido no CPC, ponto. Acabou. Procedimento CPC. Fagner, mas tudo que está no CPC deve ser observado? Bom, vamos fazer algumas ressalvas. Você tem tudo isso já delineado aí no seu material, mas eu preciso fazer alguns apontamentos. O primeiro, embora se fale de incidente, hoje, tá, nesse momento, não há mais a necessidade de se instaurar um incidente através de um processo autônomo apensado. Não. Ele é feito dentro dos autos, nos próprios autos. Não há mais necessidade de apenso. Segunda observação. No que diz respeito aos recursos. Cabe recurso? Cabe. Só que observando as regras estampadas no parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. Entenda o seguinte. Se nós estamos falando de incidente, ele vai ser resolvido através de decisão interlocutória. Tudo bem? Então diz a CLT o seguinte, da decisão que acolher ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a depender da fase, a depender do momento, caberá ou não recurso. Se for uma decisão na fase de conhecimento, aquela decisão é irrecorrível, não cabe recurso. Na forma do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, irrecorrível. Se for na fase de execução, é cabível recurso de agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Então, eu tenho lá, estou chamando 2 sócios para responder pela dívida. Tentei execução em face da empresa, a empresa não tem. Requeri, então, a desconsideração da personalidade jurídica. Vou fazer uma petição explicando para o juiz, com base no artigo 28 do CDC ou com base no artigo 50 do Código Civil. É mais comum o artigo 28 do CDC, a chamada teoria menor. Basta ler a demonstração do inadimplemento. Vamos lá chamar os sócios atuais. Olha, juiz, esses sócios devem ser responsabilizados por isso, por aquilo. Eles devem, portanto, ser integrados ao polo passivo da execução.
Aí o juiz irá citá-los para que eles apresentem contestação no prazo de 15 dias, se manifestem no prazo de 15 dias, e se quiserem também podem requerer provas. Aí, se for o caso, vai se instruir o IDPJ. Instruído ou não, o juiz vai proferir a decisão interlocutória. Interlocutória, porque é um incidente. Aí esses sócios são integrados à execução na fase de execução. Foi julgado, então, o incidente e acolhido pelo juiz. Então, esses sócios vão ser integrados na fase de execução. E o que acontece a partir de então, queridos? Eles vão poder interpor agravo de petição. Mas eles vão ter que pagar para isso? Não, porque independe de garantia do juízo a interposição do agravo de petição. E se esse incidente for instaurado no tribunal e for uma decisão do relator, aí contra esta decisão cabe o agravo, se for instaurado originalmente no tribunal. Tudo que eu falei está aqui nos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 855-A. Tudo também se aplica no caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Claro que nada disso se aplica quando for requerida a desconsideração na própria petição inicial. Isso que nós falamos em caso de incidente, ok? Porque se for requerido na inicial, o juiz já vai instruir tudo de uma maneira e aí vai julgar na sentença a questão da desconsideração ou não da personalidade jurídica. Por fim, nós temos o parágrafo 2º do artigo 855-A. Por que vale fazer menção ao parágrafo 2º? Em verdade, meus caros, quando há a distribuição, quando há, melhor, o protocolo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a lei diz que vai haver a suspensão do processo. A lei é clara, a lei diz, olha, vai suspender o processo. Então, querido, se suspende o processo, vamos pensar, se suspende o processo, eu não poderia praticar, portanto, nenhum ato naquele processo. Concorda comigo? Concordo, Fagner. No entanto, trata-se de suspensão imprópria. Por que suspensão imprópria? Porque o próprio parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, olha, pode até suspender o processo, mas aqueles atos de urgência podem ser praticados. Por isso que ele autoriza requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, como seria o caso de arresto, sequestro e assim sucessivamente. Deu para entender? Maravilha? Volta na tela comigo aqui, por gentileza. Nós vamos para o nosso último tópico. Vamos falar aqui rapidamente de prescrição intercorrente. Vem comigo. Vem comigo, olha para mim. Prescrição intercorrente. O que é isso, Fagner? Prescrição intercorrente. Esse negócio é muito confuso. Olha, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que nós não estamos falando daquela prescrição tradicional da fase de conhecimento. E, gente, outra coisa. A prescrição, olha só que coisa interessante. A prescrição, ela fulmina com a pretensão. Ela exclui a possibilidade de eu exigir judicialmente o pagamento de algo, a satisfação de algo. Por isso que a prescrição ela repousa sobre créditos. Ok? Ou seja, preste atenção, eu continuo tendo obrigação, mas eu não tenho mais responsabilidade. Eu continuo tendo obrigação, mas não tenho mais responsabilidade quando há a prescrição. Lá na fase de conhecimento, você sabe, tem a prescrição bienal, a quinquenal, a total e a parcial. Só que nós estamos falando da prescrição intercorrente, a qual é aplicável, meus amigos, tão somente na fase de execução, como preceitua o artigo 11A da CLT. Então, em verdade, agora, vamos por fim ao embate jurisprudencial existente entre STF e TST. Porque o STF diz que é aplicável, o TST diz que é inaplicável, súmulas 327 e 114, respectivamente. O TST diz que é inaplicável, o STF diz que é aplicável. Então, ficava esse conflito. E, na verdade, havia, de fato, muita discrepância no dia a dia da nossa prática forense laboral. Tinha juiz aplicando de ofício, inclusive, tinha juiz que não reconhecia, mesmo a requerimento. Agora há uma uniformização pelo legislador, haja vista que eu não tenho mais como dizer, não tem como reconhecer a prescrição intercorrente, tem sim. Mas, para tanto,
Veja, intercorrente é porque ela ocorre no curso da execução. E ela passa a fluir a partir do momento em que eu, em estado intimado por juiz, por órgão jurisdicional, melhor dizendo, eu estou sendo intimado por um órgão jurisdicional para praticar um determinado ato na execução. Por exemplo, diz assim o juiz, no curso de execução já tentei várias medidas, não consegui êxito em nenhuma delas. Aí o juiz diz, olha, venha o exequente com meios para prosseguimento da execução no prazo de 30 dias, sob pena de iniciar a fluência da prescrição intercorrente. Agora os juízes estão fazendo constar exatamente assim. Ok? Maravilha. Tudo bem. Aí, eu sou intimado, deixo transcorrer em habeas o prazo de 30 dias. Passou o prazo de 30 dias. Quando passado o prazo de 30 dias, começa a fluir a prescrição intercorrente, que é de 2 anos. O que isso significa? Se nos próximos 2 anos, entenda o seguinte, primeiro tem que passar os 30 dias, e é contado em dias úteis, que é prazo processual. Então, ó, passado o prazo de 30 dias úteis, aí sim começa no primeiro dia útil subsequente a fluir o prazo prescricional de 2 anos, que é sequencial, porque é um prazo material, ok? É um prazo material, porque vai extinguir uma pretensão executiva. Aí eu entendo que é corrido, não tem questão de dias. Então, está fluindo a prescrição, está fluindo o prazo prescricional. Chegou lá aos 2 anos. Chegou aos 2 anos. O juiz de ofício vai lá, ei, não houve manifestação? Não houve nada? Não. Então, ó, pronuncio de ofício a prescrição intercorrente e extingo o processo. Acabou. É uma decisão que está extinguindo a execução, não é isso? Sentença. O CPC diz que pela prescrição se extingue a execução. E aqui eu tenho esse supedâneo na própria CLT. É uma sentença extinguindo a execução, caberia grau de petição. Ok, sem problema nenhum. Mas o que eu quero que você entenda é que, na verdade, esses 2 anos são fluentes a partir da... Presta atenção. A partir da data final que eu tinha para cumprir uma determinação judicial. Passou os 30 dias, primeiro dia útil subsequente, naquela data final começa a fluir a prescrição intercorrente. Lembrando que ela pode ser pronunciada de ofício ou a requerimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, em qualquer instância, ok? Gerando aí assim a extinção. É claro que para evitar a fluência da prescrição intercorrente, o que eu sempre aconselho? Lança a mão do artigo 40 da Lei 6830 de 80. Requeira ao juiz, portanto, a suspensão do processo, porque suspendendo o processo vai suspender a execução. Por quê? O patrimônio do devedor que responde pelas suas dívidas é o patrimônio atual e futuro. Então, requeira a suspensão, não flui a prescrição, até que eu encontre, portanto, patrimônio. E assim eu começo a ter a possibilidade, né, de exarar alguma circunstância dentro de uma realidade que possa trazer elementos para a execução. Penhora de um bem, de repente vai que o executado ganha na loteria e eu vou lá e faço a penhora dos seus ativos financeiros, enfim. Oportunidades podem surgir. Eu só não posso deixar o pronunciamento da prescrição intercorrente ocorrer. Mas é um tema novo, é um tema que vai gerar, obviamente, muitas discussões, já está gerando muitas discussões, e a Instrução Normativa número 41 de 2018 da ST fala que só pode se aplicar, né, para as intimações posteriores à Lei 11.000, a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, que ocorreu no dia 11 de novembro de 2017. Então, meus amigos, é isso. Eu não vou me alongar muito, né, porque já falei bastante aqui. É só você acompanhar essa organização de raciocínio e aí fazer as suas devidas reflexões. E, por favor, não esqueçam, tendo dúvidas, entrem em contato. Será um prazer enorme tentar sanar alguma dúvida, se assim eu puder fazê-lo dentro das minhas limitações intelectuais. Ok? Um grande abraço e daqui a pouco você vai começar o módulo 8. Vai fazer aquela avaliação bacana. Até lá!